Será que no Brasil a tokenização de ativos reais sairá na frente dos países mais desenvolvidos? Eu acho que sim. E eu acho que isso pode colocar o Brasil na vanguarda, cara. Assim, é o tipo de coisa assim que a gente tem que fazer. Se nós conseguirmos tornar o nosso país economicamente mais eficiente, pouco importa, vai trocar o governo, tu esquece, é o governo agora você não gosta, depois vem o governo que tu gosta, um troca pelo outro, paciência, mas se nossa economia for mais eficiente, cara, isso é benefício para nós. A Entendeu? legislação precisa acompanhar um pouco, né? Ainda, porque queira ou não queira, a tokenização de ativos não é unicamente tecnologia, né? A gente vai ter que resolver um monte de coisas do ponto de vista legal, né? Algumas, como a gente tem uma área cinzenta, a galera tá fazendo, inovando, e daí depois a gente vai discutir e resolver, né? Mas a gente, acompanhando a legislação, por exemplo, tokenização de ativos também é um ponto que está sendo bastante debatido na Suíça, tá? Suíça é um ponto onde tem muita coisa surgindo relativa a isso. Aqui no Brasil, a tokenização de ativos me parece já que agora começou muito com essa questão de crédito. Tem muitas startups surgindo, tentando preencher esse gap, que tem uma possível possibilidade de eficiência. Agora, eu acredito que assim, países subdesenvolvidos não necessariamente que eles vão. A tokenização vai ser o primeiro acesso. É que, eventualmente, a gente ter esse tipo de moeda digital criada pelas nações, e quais nações fizerem isso, vai permitir que isso seja implantado mais cedo. Resumindo, é isso, né? E no caso do Brasil, aqui a gente está permitindo o Drex para final de 24 ou 25, né? Então, 2 anos, assim. A gente tem poucos hoje moedas digitais dessas como funcionando por aí, né? A gente tem, acho que o dólar Send em Bahamas, por aí, mas ainda é pouco utilizado. A China está com testes relativamente na mesma fase do que o Brasil, só que com funções diferentes, né? Lá tem uma lógica muito mais governamental. Os Estados Unidos, ele foi e voltou várias vezes, né, nesses testes, então Sim. a gente ainda não tem uma clareza de onde que vai os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um problema, por exemplo, porque como ele não é os estados acabam permissionando suas próprias leis, né? Então acaba mudando um pouco a lógica disso, né? Então, como está sendo trabalhado, né? E agora a gente está vivendo a questão do BRICS, Rússia, também possibilitando, buscando uma lógica dessa para o rublo, né? Então, vai ser uma tendência, vai ser natural, tá? E nos próximos anos, a partir do momento que esses projetos eles estão conseguindo se desenvolver, vai ser natural que tu veja ele sendo aplicado em outros países de forma muito mais ágeis, né? Então, a partir do momento que o caminho for trilhado e tiver as opções delineadas, eu acredito que vai ser bem inevitável isso. Tá? Olha tem uma aqui outra coisa legal. Esse site aí que o Casta compartilhou aí, ó, aqui mostra, né, em azul os já lançados, né? Acho que tem só aqui a Naira da Nigéria, pelo menos é o que mostra aqui. Não sei se tem mais alguma coisa pequena aqui na América Central. Acho as Bahamas, cara. Jamaica, ó. Jamaica tem. Na Bahamas, Bahamas. Tem o $100. $100. Aí tem aqui em piloto, né? Tem aqui em Gana, tem Uruguai, tem China, tem Índia, e aí aqui estão os Proof of Concepts, né? Que é a etapa em que o Real Digital tá. Brasil, Rússia, Cazaquistão, aí tem vários aqui já. E no research, né, na pesquisa ainda todo. É engraçado isso, né, cara? Porque o primeiro mundo, né, os países desenvolvidos, eles estão todos ainda em research, né? Enquanto os outros já estão com isso avançado. O que faz sentido no final das contas, né? Faz sentido. Cara, faz sentido, porque se você pega até as teorias do Ray Dalio sobre mudanças na ordem mundial, quem inova tecnologicamente não é quem está na frente, é quem está atrás. Exato. Buscando uma saída, né? É quem está buscando uma saída, cara. Exato. Você inova quando você está atrás, quando você está na frente, você se acomoda, entendeu? Aí então, não é nem questão de se acomodar, né? Tu quer manter, né? Você quer manter a lógica é manter aquela distância, aquela vantagem, né? Porque não faz sentido, ao menos que a inovação vai te dar mais vantagem econômica ainda, né? Inovação militar, no caso, mas é que ainda é, tipo assim, para eles ainda é, o mecanismo de domínio mundial é esse, ser hegemonia militar, ser hegemonia econômica. Agora, fazer uma inovação como essa, né, não é o tipo de coisa que eles estão acostumados, né?
Só responder uma perguntinha ali sobre o JB, não altera a lógica do Pix, tá? Isso daqui não é... O Pix vai continuar existindo, funcionando da forma como existe. O Pix é um meio de pagamento, né? Isso daqui é uma moeda que é atrelada, vai ser a mesma coisa que o real. Para o usuário comum em si, a lógica é que isso não vai alterar tanto, né, a vida dele. Ele pode querer entender, se ele quiser, se ele gostar de cripto, se ele tiver interesse sobre criptoativos, sobre lógica de tokenização, sobre investimentos descentralizados, tudo isso ele vai ser útil para ele ganhar mais informação, mas eventualmente se ele não tiver todo esse interesse ou essa base, né? Cara, eu quero puxar uma discussão que o Bruno levantou. Puxa esse último comentário dele, a gente não falou sobre isso ainda. Tem uma coisa que o pessoal está levantando muito, e esse eu acho que é um assunto legal para a gente debater, que é a questão de o governo vai poder dizer no que o dinheiro pode ser gasto. E até mesmo a gente pode ter a ideia de dinheiro com vencimento, né? Tipo, se você não gastar o dinheiro até tal dia, o dinheiro expira, digamos assim. Cara, a primeira coisa que eu imagino é que o brasileiro vai dar uma volta nisso, meu irmão. O brasileiro vai dar uma volta nisso, cara. Os caras vão dar um jeito. Mas você fala, você só pode comprar pão. Meu irmão, os caras vão comprar prego, vão comprar parafuso, vão comprar... Acho que como é que você vai fazer 220 milhões de pessoas nas microeconomias, cara, de municípios e bairros e ruas e mercados e lojinhas no Brasil inteiro? E você vai conseguir controlar a natureza econômica de cada gasto individual. Vou fazer uma pergunta sobre isso, Casta. Tu acha que o Drex aumenta ou diminui a informalidade? Puta, boa pergunta, cara. Eu acho que ele diminui é isso, no final das contas é isso, né? É o que tá se falando, né? A informalidade, ela segue. Ela aumenta ou diminui? Não, deve diminuir, né? Não, assim, depende, cara. Acho que depende do que você está falando. Por exemplo, o Pix tem muita coisa informal que rola no Pix. Né? Acordos comerciais que teriam que ser formais, hoje rolam via Pix, só que em valores menores. Eu acho que quando você pensa na macroeconomia e na visão top-down do fluxo do dinheiro, isso fica menos transparente. Mas como você dá mais liquidez e coisas que talvez nem envolvessem dinheiro, envolvessem troca direta de serviços, podem passar a envolver dinheiro, você traz parcela desbancarizada da população, por exemplo, coloca para dentro da economia digital, eu acho que uma parte vai ficar mais formal, mas ao mesmo tempo você começa a abarcar uma economia mais micro, né? Que não é uma economia que faz sentido você gerenciar. Eu acho que faria sentido, por exemplo, o seguinte, cara, vamos fazer um plano de aceleração do crescimento, a gente vai fazer uma obra gigantesca. Irmão, esse dinheiro tem que ser destinado para compra de material de construção, tem que ficar no setor de construção civil. Esse dinheiro não pode ser gasto para comprar uma palestra de $10 mil de um maluco que sabe-se lá de onde é que veio, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho bom. Eu, sinceramente, cara, acho que para determinados tipos de transação financeira, você poder codificar e limitar o destino do dinheiro é interessante. Especialmente quando a gente fala de gestão pública. Que pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Agora, assim, eu só acho curioso aqui que a gente está falando só governo, né? Mas troca a palavrinha governo ali por empresas. Tá? Porque é uma coisa. Dá um exemplo. Vale alimentação, vale gasolina. Isso já existe. Sim, a gente existe. E o indivíduo faz com vale alimentação compras variadas em uma série de coisas. Tu consegue determinar, eventualmente, para usos específicos na compra de certos produtos em certos estabelecimentos. Mas a gente não dá um jeito, se quiser? Sim, porque sempre... Será que não vai ser mais difícil dar um jeito, se quiser? Né? Mas a informalidade é a pessoa real. Cara, mas o cara faz um acordo com a vendinha, mané. Ele compra o pão do padeiro, depois ele devolve o pão e o padeiro passa 98% de volta para ele depois. Como é que você vai controlar esse tipo de coisa? É impossível, cara. Sim. A gente pode... eu não sei, Casta. Eu não sou assim. Assim, quando a gente caminha completamente para a digitalização das coisas, o que eu não acho ruim, tá? Mas quando a gente caminha para a completa digitalização das coisas, eu acho que esse gap aí pode se perder e tu não ter mais esse jeito de dar a volta, sacou? Eu acho que isso aí pode ir pro pau. Mas o nível de complexidade para isso é muito grande, cara. Imagina o nível de programação que você vai ter que pegar todos os bens e serviços, vai ter que criar uma taxonomia sistêmica, categorizar isso tudo. Se o cara vender um
pano de chão no mercado, esse pano de chão vai ter que estar indexado como algum tipo de serviço. Cara, Mas isso é surreal, cara. Mas é isso que eu tô falando do aumento da informalidade, sacou? Ah, o cara tem um produto lá que não pode ser vendido. Vamos pensar no produto que não pode ser vendido, tá? Porque é ilegal, porque o governo decidiu que essa caneca aqui é ilegal, tá? É ilegal, não pode vender mais. O cara vai continuar conseguindo comprar? Ele vai continuar conseguindo comprar, porque vai ter alguém que vai vender, vai tirar uma nota de uma carteira e vai me entregar a caneca. Sim, a caneca vai junto, sei lá. Essa vai ser a volta. Essa vai ser a volta, tá ligado? Mas tu torna mais difícil isso. Eu acho que, cara, isso eu não vejo sentido. Sabe onde é que eu veria sentido nisso? Se um dia o governo fosse implementar, não falando nosso, qualquer, tá? Se um dia uma sociedade futura, uma nova sociedade, se esses caras fossem implementar um sistema de renda básica universal, ok? Então, se você faz um sistema de renda básica universal, por exemplo, para garantir... Só compartilhar tua íris. Não importa, que seja. Você pode compartilhar a tua impressão digital, tua íris, tua baba, tua meleca, o que você quiser. Mas você faz um sistema de renda básica universal. Para que serve um sistema de renda básica universal? Para garantir condições mínimas de vida para cada um dos cidadãos daquela jurisdição, daquela confederação. Então, você fala o seguinte, cara, renda básica universal, você não vai pegar essa grana e usar em aposta. Você não vai pegar essa grana e comprar um carro de luxo. Você talvez não possa nem pegar essa grana e investir, porque essa grana é uma grana de subsistência. Você quer investir, quer fazer outra coisa, então vai trabalhar e pega uma grana que é livre, pô. Agora, se eu estou dando dinheiro para a população, como em vez de gastar milhões de dólares no SUS, vamos falar, privatizou a saúde, então todo mundo vai ter uma verba mínima endereçável de gasto de saúde. Que só pode ser gasto com saúde. Essa é a cota de saúde de cada um, sacou? Mas se o cara consegue dar a volta, ele não vai dar a volta com isso aí também? Não, cara, isso é outra história. Eu tô falando o seguinte, no mundo onde as coisas funcionam, eu não acho que você poder ter dinheiro que expira e você ter dinheiro que tem destino específico, eu não acho que isso pode necessariamente ser ruim. Seria ruim na maneira como a gente vive hoje, mas em outros modelos de organização, em sociedades pós-democráticas e pós-capitalistas, isso pode ser um puta instrumento, cara, de organização social que alivia a gestão pública. Em vez da gente fazer o planejamento central da saúde, a gente pega parte da inflação, dá uma cota de gasto de saúde para todos os cidadãos e a saúde se torna uma coisa orgânica e privada. Por exemplo, tá? Não estou falando que é para fazer, estou só dando um exemplo de exercício imaginativo. Para alguém que é um cara super neoliberal ou de extrema direita, isso seria uma solução. Falar, cara, porra, o governo faz muita besteira com saúde, não consegue gerenciar direito, tá bom. Então vamos destinar uma parte da inflação da moeda para que todos possam ter um gasto de saúde quando necessário. Se não puder, legal, alivia. E o setor privado resolve, por exemplo. Ou se você é um cara de extrema esquerda, um cara super planejador central, que acha que a gente tem que fazer uma abordagem stalinista, leninista e planejar a economia do centro, esse tipo de tecnologia também serviria para isso. Então, assim, cara, para mim a tecnologia ela não é nem boa nem má. A gente tem que pensar qual que é o melhor uso para fazer dela. E, sinceramente, cara, poder de compra expirável e poder de compra classificado são ferramentas que permitem montar sistemas econômicos que nós nunca sonhamos antes. Do mesmo jeito que a internet permitiu que nós criássemos sistemas de interação social que nós também nunca imaginamos antes. Então eu sou um cara que acho que essas coisas ainda vão encontrar o seu lugar na sociedade no futuro, cara. Não sei, cara, esse lance de controlar até quando eu posso gastar, com o que eu posso gastar, não é... É porque assim, né, de novo, né, palco da Chico da em Francisco. Se a gente tá admitindo que isso é uma possibilidade, quais podem ser as consequências disso, né, cara? Eu não sei, velho, eu não sei, me preocupa um pouco tu dar tanto poder assim ao Estado, sacou? E uma vez que tu dá poder a alguém, é difícil de tirar poder desse alguém, assim, é um negócio um tanto quanto complicado, assim. Então, eu não sei, assim, eu acho que é inevitável, eu acho que tem, sim, os seus benefícios, né, como eu disse antes, se isso servir, por exemplo, para tu permitir que pessoas comuns possam fazer investimentos melhores e não estejam presas a investimentos ruins, já tem a sua serventia, sacou? Agora, eu acho que quando a gente começa a falar sobre passar desse ponto, assim, sobre em virtude disso, por exemplo, eu posso
amanhã decidir que o cara não pode mais ter as economias dele, ele tem que devolver a economia dele, ele tem que devolver a reserva dele para o mercado, porque a gente precisa disso agora, porque isso é melhor para todo mundo. Não gosto disso, sabe? Eu acho perigoso, acho arriscado. Porque tem alguém lá que vai decidir que é melhor, tá ligado? Tem alguém lá que vai falar que isso é o melhor e, enfim, para quem que é melhor, né?